Mockbuster é o nome dado a certas produções cinematográficas que geralmente são feitas para tentar surfar na popularidade de uma produção maior e mais relevante. É possível notar nesses filmes características muito semelhantes com a sua contraparte mais famosa, com elementos narrativos que fazem com que, pelo menos a capa e o nome da produção, remonte a uma obra mais famosa, sendo bem raro as histórias dos dois filmes serem muito parecidas, e esse conceito gerou todo um universo estranhamente interessante. E como vocês devem saber, o Brasil é um país onde esse tipo de produção é bastante famosa por uma certa empresa aí. E é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar a vocês esse estranho mundo dos mockbusters. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. O conceito de uma produção feita exclusivamente para tentar ganhar algo em cima de outra não é nada novo, e essa ideia era bastante utilizada dentro do nicho dos filmes B. Filme B é a nomenclatura dada a produções de geralmente baixo orçamento que eram passadas no cinema em sessão dupla com outro filme. Essa prática se iniciou principalmente a partir dos anos 30. Um dos primeiros exemplos que pode ser considerado um mockbuster como conhecemos veio com o lançamento do filme O Monstro de Pedras Brancas, em 1959, o qual conta a história de um monstro marinho humanoide que aterroriza as proximidades de um farol. O monstro desse filme é bastante parecido com a criatura presente no clássico filme de terror O Monstro da Lagoa Negra, lançado 5 anos antes em 1954. O filme de 1959 é tão semelhante a esse filme, já que um dos membros da sua produção, o maquiador Jack Kivan, também trabalhou em O Monstro da Lagoa Negra. Outro caso aconteceu em 1965 com o lançamento do filme A Cidade dos Gigantes, que se acredita ser uma derivação do filme O Ataque da Mulher de 15 Metros de 1958, já que ambos lidam com seres humanos gigantes como a principal ameaça do filme. Porém, o filme de 1965 é levemente baseado no livro The Food of the Gods, escrito pelo H.G. Wells em 1904, que também rendeu outras adaptações para filmes B, como uma adaptação lançada em 1976 que teve envolvimento do diretor do Cidade dos Gigantes, desta vez adaptando a obra de Wells de uma forma mais fiel, pelo menos em comparação ao filme anterior. E o movimento que frequentemente criava produções parecidas com obras mais conhecidas foi o Blaxploitation, que começou a surgir durante os anos 70 e tinha como ideia de ser filmes que eram produzidos por cineastas e atores negros, também visando esse público. Dentro do Blaxploitation era comum ver filmes que reimaginavam histórias já estabelecidas, como é o caso do filme The Black Godfather, de 1974, conhecido no Brasil como A Fúria do Poderoso Chefão, e o filme chamado Blácula, de 1972, que ganhou uma sequência no ano seguinte, em 1973, que obviamente foi inspirado nas inúmeras aparições do Drácula no cinema. Mas o que é realmente o início da concepção moderna dos mockbusters veio lá pela segunda metade dos anos 70. Afinal, o que é considerado o primeiro blockbuster da história é o filme Tubarão de 1975, do Steven Spielberg, sendo blockbuster um termo utilizado para se referir a filmes com alto orçamento que atingem grandes bilheterias. E um filme que durante essa época movimentou essa indústria ainda na sua infância foi o primeiro filme de Star Wars, o A Nova Esperança, de 1977. Que foi um sucesso tão estrondoso que muitos estúdios ao redor do mundo lançaram filmes space operas que eram visivelmente muito inspirados em Star Wars. E eles foram bem rápidos, já que não demorou nem um ano para que esses filhos ilegítimos da franquia de George Lucas começassem a aparecer nos cinemas. Como exemplo, temos o filme italiano Star Crash, lançado em 1978, que até apresenta um personagem que possui um sabre de luz, o japonês Message from Space, também de 78, e o também italiano Star Odyssey, de 1979. Mas com certeza o mais famoso desses filmes derivados de Star Wars seja o filme de 1982 que tem esse nome aí na tela, que pode ser traduzido para algo como O Homem que Salvou o Mundo, o qual é popularmente conhecido como Star Wars turco, que ficou conhecido por usar cenas e efeitos especiais tirados diretamente dos filmes de Star Wars, além de filmagens de lançamento de foguetes soviéticos e americanos, sendo algo mais próximo de um
filme de artes marciais, apesar de obviamente ter elementos de space opera. E em 2002 foi produzida uma série na Índia chamada Arya Man, que é descrita como uma série de super-herói e space opera, servindo como a resposta indiana à franquia Star Wars, misturando elementos da franquia original com traços culturais do país, com direito a seu próprio Luke Skywalker, sabres de luz e até uma Estrela da Morte com a cara estampada nela. Essa série em particular rendeu 52 episódios, os quais parecem estar completamente disponíveis no YouTube. E uma coisa interessante é que nesse ano foi lançada a segunda temporada da antologia de curtas Star Wars Visions, onde existe um curta chamado The Bandits of Gulak, que nos apresenta justamente uma versão do universo de Star Wars com inspiração na Índia. E eu recomendo muito dar uma olhada porque é muito bom. Mas até mesmo o filme live action do He-Man de 1987, Os Mestres do Universo, também pode ser considerado uma produção que surgiu da fama de Star Wars, pegando alguns dos seus elementos. Mas voltando para o Tubarão, não é preciso dizer que o filme de Spielberg gerou centenas, se não milhares de mockbusters com a temática de tubarão. Fenômeno esse que dura até os dias de hoje. A quantidade de filmes trash com a presença de tubarões como ameaça principal é tão grande que filmes de tubarão podem ser considerados até um gênero. E a variedade desse gênero, entre aspas, é bastante grande, indo de ideias bem básicas, inspiradas principalmente no filme de 75, a coisas completamente ridículas, como o tubarão de 3 cabeças, de 5 cabeças, de 6 cabeças, o tubarão de areia, o Sharktopus, o exorcista de tubarão, os filmes em que um tubarão ridículo enfrenta outro tubarão, o outro bicho tão ridículo quanto, e é claro, o Sharknado. Essa franquia que mostra tubarões dentro de furacões rendeu uma franquia com 6 filmes. Sharknado talvez seja o filho mais conhecido da distribuidora americana Asylum, que ao longo dos anos se tornou referência quando se fala em mockbuster, já que em seu rico catálogo existe uma versão pirata de praticamente todos os blockbusters que saíram nos últimos anos, como é o caso das obras Atlantic Rim, Planet Dune, Top Gunner, Ape vs Monster, Homeworld, Avengers Green, Sinister Squad e muitos, mas muitos outros. E eu acho que eu nem preciso falar sobre quais filmes eles se inspiraram para fazer esses, não é? Inclusive o último filme que eles lançaram se trata de uma versão de baixo orçamento da Pequena Sereia, que pelo trailer parece ter uma animação bizarra, mas enfim. E antes de continuarmos falando de mockbusters no cinema, eu acho interessante comentar sobre a ocorrência de obras feitas tentando surfar na popularidade de outras em outros meios. Na música, por exemplo, nós temos o caso da infame banda americana The Bugs, que surgiu em 1964 justamente tentando pegar um pouco do sucesso dos Beatles. Os The Bugs lançaram um álbum chamado The Beatle Beat, que continha 2 covers dos Beatles, além de algumas músicas originais que ainda tentam emular o som característico da banda inglesa. E ouvindo algumas delas, dá para dizer que não é de todo ruim. Porém, esse foi o único lançamento oficial da banda, além de algumas compilações lançadas nos anos seguintes. E vendo alguns comentários em suas músicas, é possível encontrar relatos de pessoas que compraram esse disco achando que realmente era um lançamento dos Beatles. Ou seja, essa estratégia teve algum sucesso. E parece que o The Bugs não foi a única banda que surgiu graças ao hype dos Beatles, já que existe toda uma cena que nos apresenta vários trabalhos feitos principalmente durante a década de 60 que tentavam de alguma forma emular os Beatles. E todos eles, assim como The Bugs, tinham nomes bem semelhantes à banda original, ou possuíam elementos relacionados a ela, como o The Beagle e o The Liverpool Kids, por exemplo. Mas voltando a falar de produções audiovisuais, uma área que é muito conhecida pelos seus mockbusters é a animação. E um dos principais estúdios que, digamos, sofre com essas versões alternativas é a Disney, sendo que durante os anos 90, o seu algoz foi uma companhia alemã chamada Jingle Pictures, a qual fez suas próprias versões de Aladdin, Rei Leão, Pocahontas, Atlantis, entre outros. E ao ver as animações é possível notar uma espécie de estilo que está presente em todas elas, fazendo suas produções serem muito reconhecíveis.
possíveis. Inclusive, graças à internet, as produções da Jingle Pictures foram resgatadas da obscuridade, e muitas cenas viraram memes, satirizando principalmente a baixa qualidade das animações. E algo bem estranho relacionado à Jingle é que eles não só fizeram animações de baixo orçamento, mas sim também videogames, já que os seus filmes eram distribuídos por uma empresa holandesa chamada Phoenix Games, que ficou conhecida principalmente por fazer jogos no mínimo esquisitos, sendo que alguns eram baseados nas produções da Jingle, em especial durante a era do PlayStation 2, que ficaram conhecidas na internet graças às suas capas tenebrosas. A última produção da Jingle Pictures foi lançada em 2005, sendo A Pequena Bruxa Arisha, mesmo que existam certos filmes que começaram a ser produzidos, mas nunca foram finalizados. E também por um tempo, parte das dublagens em inglês dos filmes eram consideradas perdidas. Contudo, hoje em dia, parece que todas já foram encontradas, sendo que alguns filmes da Jingle também foram dublados para o português, dublagem essa feita pelo estúdio Sigma. Chegou a hora que todos estávamos esperando. Vamos falar da Videobrinquedo. A Videobrinquedo é uma empresa brasileira que ficou conhecida pelas suas diversas produções de baixo orçamento, que são muito comparadas a trabalhos da Disney, da Pixar e da DreamWorks, principalmente. Sendo que essas produções ganharam fama internacional pela sua baixa qualidade. A Videobrinquedo foi fundada em 1995 e, inicialmente, ela era uma distribuidora de animações estrangeiras dentro do território nacional. A empresa, inclusive, até 2005, era conhecida como Spot Filmes, e já nessa época, ela era conhecida por trazer filmes considerados mockbusters de fora, como é o caso dos filmes feitos pela produtora australiana Burbank Animation, que fez obras como Mulan e Peter Pan, por exemplo. Mas a virada de chave da Videobrinquedo veio quando eles distribuíram o filme Reino Submarino, conhecido no original como Kingdom Under the Sea, que é um filme que tem como personagens principais peixes. Ele começou a vender significativamente bem após o lançamento de um filme muito semelhante feito pela Pixar, o Procurando Nemo. E como vocês podem ver, os dois filmes têm algumas similaridades, mas por incrível que pareça, essa coisa aí veio primeiro do que a produção da Pixar. A partir daí, a Videobrinquedo decidiu investir em produções próprias, obviamente tentando fazer obras bem parecidas com a que os grandes estúdios americanos estavam lançando na época, apresentando para o mundo a sua primeira produção em 2006. E assim surgiram obras extremamente clássicas como Carrinhos, Ratatouille, Ursinho da Pesada e Abelhinhas, além da sua própria versão de Transformers chamado Gladiformers. Carrinhos, inclusive, talvez seja o filme que mais me assombrou na minha infância. Afinal, esse foi um dos poucos mockbusters que eu assisti na época, principalmente porque eu era bastante fã de carros da Pixar quando eu era mais novo. E ele, inclusive, gerou uma franquia com 7 filmes. Sim, 7 filmes. Mas parece que existem alguns outros curtas que não são numerados. A série Carros, inclusive, foi bastante usada como molde para mockbusters. É absurdo a quantidade de produções de baixo orçamento que se utilizam desse conceito de um mundo habitado por carros. Mas por incrível que pareça, a Videobrinquedo tem uma produção que pode-se dizer que não é um mockbuster em si, sendo uma animação chamada A Magia do Futebol Brasileiro, que sim é um nome bem autoexplicativo sobre o que essa animação se trata, sendo talvez a sua única produção original. Mas há quem se engana quem pensa que a Videobrinquedo apenas está relacionada à animação, já que parece que elas têm pelo menos um envolvimento na distribuição da série de 4 episódios chamado Mega Powers, que, como vocês podem ver, é bem inspirado em Power Rangers, podendo ser considerado um dos raros tokusatsu brasileiros, que pela trama servia como uma espécie de programa educativo. O mundo dos mockbusters tem muitos exemplos, principalmente na parte da animação. Dezenas de estúdios ao redor do mundo já fizeram filmes bem familiares ao longo da história dessa indústria, que pelo menos pra mim, apesar de serem um monte de produções com qualidade questionável, feito exclusivamente para ganhar dinheiro fácil, ainda assim é bastante interessante de se conhecer. Então eu acho que é isso. Essa foi a história dos mockbusters. O que acharam? Deixa aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.